Características de respostas dinâmicas para processos mais complicados, né? Quais são essas características? Então, basicamente, o que a gente vai dar uma olhada aqui nesse capítulo 6 é uma dos sistemas, o que a gente fez até agora, que a gente fez de forma, digamos assim, analítica ou quantitativa, né? Você me dá um modelo, um problema, né? Tem um tanque que acontece isso, então quando uma determinada variável de entrada sofre uma variação, a gente consegue, com o que a gente aprendeu até agora, dizer como que vai se comportar a saída dessa variação da variável da entrada. No final das contas, o que nós vamos ter é uma resposta no tempo, uma equação no tempo que me diz, olha, a temperatura de saída, depois que você aumentar a vazão nessa forma sinusoidal ali, ou como se fosse uma rampa, um degrau, o que for, a temperatura de saída vai ser exponencial, elevado na menos tal sobre t, enfim, você vai dar uma equação no tempo de como essa variável de saída vai se comportar devido a que a variável de entrada teve um determinado comportamento dado. O que a gente vai olhar aqui agora é dar uma resposta qualitativa, né? Não quantitativa, não uma resposta exata, analítica exata, mas uma resposta que me indique qualitativamente como vai ser a resposta. Sim, como que vai ser essa saída devido a uma determinada entrada. Só que agora a gente não vai dar uma resposta a uma função. A gente vai dizer qualitativamente como aquilo ali vai se comportar. Olha, isso aí vai oscilar mais ou menos assim, isso aí vai ter um crescimento exponencial, isso aí vai ter um crescimento exponencial que tem potencial, ele vai a infinito nessas respostas dinâmicas do sistema. Então, uns elementos que a gente vai chamar, ou que a gente chama, né, são chamados de polos e de zeros, né? A gente vai dar uma analisada na função de transferência e a partir de olhar para essa função de transferência a gente vai chegar a algumas conclusões de como que a saída se comporta de forma da tubulação que está a 100 metros antes de um ponto B na mesma tubulação e no ponto A temperatura do líquido aumenta, sei lá, de 20 a 30 graus Celsius, a temperatura do líquido no ponto B, que está 100 metros mais adiante, né, a jusante, ela não vai mudar de zero, não vai mudar aquela temperatura de 20 a 30 graus ao mesmo tempo, vai mudar vai parar naquele ponto que está mais na frente. Então a gente vai analisar um pouquinho sobre essa questão de sistemas atrasados no tempo, tá certo? Esse é o capítulo de 6. Então, os significados, vamos analisar então a resposta qualitativa e vamos analisar essa questão do tempo. Beleza. Então, com relação à resposta dinâmica do sistema, nós já sabemos então que para um dado posso chamar esse sistema aí de que ele tem uma entrada que vou chamar de QI e uma saída que vou chamar de QO, tá certo? Essa entrada, no caso ali, tanto a entrada como a saída estão ambas no tempo, tá certo? Esse sistema também nós já vimos que se nós pegamos aquelas funções de conservação de energia, né, dependendo do caso do modelo que eu estiver analisando, a gente pode esse sistema a uma função de transferência, que é essa FT ali, função de transferência do sistema, e que em geral a gente chama ele de G de S. Essa função de transferência do sistema, então, ela está em Laplace e corresponde à saída em Laplace sobre a entrada em Laplace, tá certo?
Então, além da resposta analítica, né, que foi o que a gente já fez até agora, uma resposta certinha, uma equação certinha de como deve se comportar a saída, resposta quantitativa, como até agora encontrar essa resposta analítica, a gente com essa função de transferência, que é aquela função g de s, multiplicou pela entrada em Laplace, que seria esse QI de S, QI maiúsculo ali, né, que está em Laplace. Isso daí seria o quê? Esse colchete vermelho aí, f de t, que seria o g de s, função de transferência, vezes a entrada em Laplace, é o que a gente chama de saída em Laplace, né, que seria o QO de s. Isso aí foi porque eu encontrei essa função de transferência, porque eu peguei a função no tempo, transformei para Laplace. Estando em Laplace, eu tenho as funções em S, isolo, e depois eu volto para o tempo, né? Tá ali, ó, Laplace na menos 1. Se eu fizer o Laplace 1, né, que seria o inverso de QO de S, então eu vou ter o QO de T, que é a minha resposta. Beleza. Ele disse aqui então, que também é possível analisar os efeitos qualitativos agora. Não é transferência. Então, o sistema vai responder. Tá certo? Como que o sistema vai responder essa função de transferência aí, g de s? Chuta essa função e você tem uma função de transferência g de s que ela representa como que a entrada muda quando, como que a saída muda quando a entrada tem uma variação. Aqui nesse exemplo, vocês conseguem perceber ali alguma coisa no denominador? Nesse exemplo ele está dizendo ali então que a minha função de transferência, g de s, a minha função, ela vai ter aqui ó, um zeta, certo? E que esse zeta está entre 0 e 1. O que significa que está entre 0 e 1? Que essa parcela que está ali no parênteses, que põe da ordem, ele é um sistema subamortecido. Vocês percebem ali que no denominador, se vocês olham com um pouquinho de cuidado, ali no denominador, dá de perceber sistema de segunda ordem, certo? E temos uma outra parcela aqui, a componente. E tem ali um integrador S, ou de repente, essa função aí já é a saída, de acordo? Essa esse S, eu tenho essas três, onde vem, tá certo? Se fizer ali frações parciais dessa função de transferência, o que eu vou ter? Eu vou dividir os vetores, tá certo? Nessa forma ali, cada uma dessas círculos amarelos que eu fiz ali vai ser um denominador de uma das frações parciais, e cada fração parcial vai ter umas constantes no numerador que eu devo encontrar. Se fizer o meu trabalho de frações parciais, eu vou encontrar os valores de A, B, de C e de D. Que a terceira parcela em números romanos é constante no numerador, devido a que no denominador o polinômio é de grau 2. Né? Ali é um S quadrado. Ok, então eu tenho ali que, a princípio, eu consigo encontrar as constantes A, B, C e D, que são as constantes quando eu represento a função de transferência entre as. Beleza. Então, se você A, B, C e D calcular, são conhecidos. Você pode ir na tabela de Laplace e transformar de forma, né? Faz aí a transformada inversa de cada uma dessas três parcelas que temos ali, né? Parcela 1, a parcela 2 e a parcela 3. Você vai voltar com cada uma delas para o tempo.
Ok, então de acordo com a tabela de Laplace, você pode ali fórmulas, lembra lá que tem umas fórmulas geral. Veja lá, então a parcela 1, A sobre S, você pode usar a fórmula de número 2 e encontrar que você tem ali um fator de 1 sobre S, né? Que ele era representava, você lembra, sobre S em Laplace representa no tempo um degrau, certo? Um degrau, no caso ali, um degrau unitário. De acordo com a segunda parcela, se você observar para a segunda parcela, você observa que ela pode ser associada à fórmula de número 6 da tabela de Laplace, né? A tabelinha que nós estamos utilizando, né? E, de acordo com essa fórmula número 6, a resposta de um sistema com a carga de número 2 não vai ter com algo com uma exponencial no tempo sobre o tal, que é a constante de tempo. Tá certo? E o último fator, né? Você vai ter, então cada uma dessas parcelas, elas vão, quando elas voltarem por tempo, elas vão ter um fator que corresponde a isso. Por outra coisa, né? Sistema de segunda ordem ali, quando você volta para o tempo, na nossa tabela ali do livro do Zé Borges, não ela diretamente, né? Eu fui e busquei essa expressão em outra tabela mais completa e aqui uma resposta. Então, a resposta ali, quando você volta do tempo, volta de Laplace, essa terceira parcela aqui, nós encontramos, então, esta, né? Menos eta t sobre tal, e WD vai ser a raiz quadrada que aparece ali, tá certo? Então, essa é a resposta da parcela 3, quando você volta no tempo. Então, aparece ali um e na menos at, que multiplica ali uma soma de um cosseno, né? Multiplicado ali tem uma amplitude, mais um seno, que também tem ali uma amplitude e uma frequência. O que acontece, então, quando você ao tempo, o que você vai ter é o quê? Uma expressão de e na menos at, tá certo? Multiplicado por uma combinação de um cosseno com vai aparecer ali. Ok. Que significado tem quando você multiplica um e vezes uma oscilação aqui, que é uma combinação de senos e cossenos? O que você vai ter ali, o que você vai envelopar o seno, o cosseno. Vamos imaginar que isso aqui, na realidade, fosse essa soma aqui, seno e cosseno, desse uma oscilação em forma de seno, tá? Ou uma oscilação qualquer, mas digamos que é uma oscilação em forma de seno. O que vai representar isso aí? Esse e na menos se tal, dependendo se esse exponente, né, se o tal é negativo ou positivo, né, estamos assumindo que o zeta ele sempre é positivo, né, dependendo se o tal é negativo ou positivo, você vai ter uma resposta, um exponencial diferente. Mas assumamos que ele é negativo, tá? Perdão, que ele é positivo. Então, esse exponencial ali, o que você vai ter é algo assim, por exemplo. Tá? No tempo, vai ser algo assim. Então, um exponencial caindo. E, por outro lado, você tem o seno, que é por exemplo, essa combinação ali. Imagina que isso aqui fosse um seno no tempo. De acordo com essa expressão aqui, exponencial, ela vem deste fator. Então, quando você multiplica essa exponencial por essa combinação ali de cossenos e senos,
que vamos assumir que para nós agora é um seno, quando você multiplica os dois, o que acontece é que você envelopa a resposta, o produto dessas duas funções, é um envelope de uma na outra. Então, o que você vai ter no resultado é... Deixa eu trocar de cor aqui. Você vai ter aquele seno envelopado na exponencial. Vocês percebem ali. Então, se a exponencial ela é decrescente e o que eu tivesse ali na parte do colchete azul fosse um seno, então o que nós vamos ter como produto dessa multiplicação ali é um seno que está envelopado em um exponencial decrescente. Se a exponencial fosse crescente, ou seja, se a exponencial fosse desse tipo aqui, se essa é crescente no tempo, ela seria algo assim. E eu tivesse o seno, quando eu envelopar o seno nessa exponencial, o que eu vou ter vai ser algo desse tipo aqui, ó. Tá certo? Esse seria o seno envelopado numa exponencial crescente. Então, isso aqui é importante porque o que eu falei, o que a gente vai analisar agora são questões qualitativas, tá? Então, olha só. Existe ali uma resposta que está multiplicando um exponencial vezes uma oscilação, então a resposta vai ser uma oscilação envelopada na exponencial. Existe ali uma parcela de constante de sistema de primeira ordem, tá, então isso aí vai responder de uma forma exponencial pura, né, que é a parcela 2. Existe ali um S embaixo no denominador sozinho, então aquilo ali vai responder como se fosse um degrau, né, voltando para o tempo. O que acontece? Cada uma dessas três parcelas, elas são contribuições. Quando você voltar para o tempo, dessa minha função parcial ali, A sobre S, B sobre tal 1, S mais 1, mais CDS, etc., cada fração dessas vai contribuir para a resposta no tempo. Esses três métodos naturais, sem considerar os efeitos da entrada Q e S, são características intrínsecas do sistema. Então, essas parcelas ali, cada uma dessas parcelas, elas mostram uma forma em que o sistema responde, independente de qual é a entrada no sistema, de acordo? Então, são características do sistema que não dependem da entrada. E essa questão dos modos, que seria, olha, um dos modos vai ser uma oscilação envelopada numa exponencial. O outro dos modos é uma exponencial pura. O outro dos modos é um degrau, tá certo? Cada um desses modos, eles vão contribuir. Então, assim, a saída natural, tá certo? Assumindo que o sistema ele sofre, digamos, uma entrada que sai em seguida, né? Uma saída natural, o que eu vou ter? Eu vou ter um coeficiente, a saída, olha aqui, ó, QO de T. Esse QO de T aqui, que é a saída no tempo, ele vai estar composto de três contribuições. Um coeficiente vezes a contribuição número 1, mais outro coeficiente vezes a contribuição número 2, mais outro coeficiente vezes a contribuição número 3. E essas contribuições 1, 2 e 3 foram as que a gente acabou de ver acima, tá certo? Então, o que nós vamos ter, neste caso, o que era a contribuição número 1? A contribuição número 1 era uma constante, lembram que era um degrau ali. O que é a contribuição número 2? Foi um exponencial, vezes alguma coisa. Essa caixinha verde vai ser um coeficiente ali, uma constante, alguma coisa que vem ali. A parcela 3, qual foi a contribuição dela? Esta chave toda aqui, ó, esta parcela 3 contribui com toda esta chave azul clara aqui, multiplicada por um coeficiente, que vai ser ali aquela caixinha verde. Então, cada um destes modos, tá certo? Que a gente encontrou eles como? Eles são determinados por um fator do polinômio do denominador, de G de S. Então, eu olhei para a minha função de transferência, G de S, olhei para o denominador dela, tá certo? E vi que ela estava formada por fatores. E o que eu fiz? Eu analisei cada um desses fatores. Se a gente volta aqui, ó. Tá ali, ó. G de S, essa é a função ali, ó. Eu olho para o denominador dela e analiso cada um dos fatores que existem. E com cada um desses fatores vai ser um modo natural como o sistema vai se comportar quando ele tiver uma entrada.
Muito bem. Esse denominador ali de g de s, quando você pega esse denominador e iguala ele a zero, a gente chama essa equação que aparece aí de equação característica da função de transferência. Beleza? Então, esse é um conceito importante. O denominador da função de transferência multiplicado, igualado a zero é o que a gente chama de equação característica do sistema. Equação de característica da função de transferência. Então, nesse caso ali, ó, vocês observam, esta aqui seria, né, a equação característica do sistema, seria essa equação amarelinha ali, igual ao zero verde. Vejam que aparecem ali os três fatores, tá certo? S, o tal 1, S mais 1, e finalmente o de segunda ordem ali, o tal 2 ao quadrado, S quadrado mais 2, zeta tal, T, perdão, 2 zeta tal, 2, S mais 1, tá certo? Outra definição. A primeira definição é que o denominador da equação da função de transferência igualado a zero chama-se equação característica, e outra questão é que os polos, perdão, as raízes da equação característica, chamamos eles de polos e são simbolizados por um xzinho, por um x. Aí. Então, quando você pega essa função, essa equação característica, que é o denominador da função de transferência igualado a zero, e você encontra as raízes, ou seja, que são as raízes? São os valores de S que fazem com que essa função, com que essa equação característica seja verdadeira, né? Então, nesse caso aí, por exemplo, nós temos esse polinômio aqui, tá certo? Nesse caso, esse polinômio, ele tem uma parte que tem um S quadrado, outra parte tem um S, outra parte tem outro S, ou seja, ele tem quatro raízes, né? Um polinômio de ordem de grau 4. Se você abrisse todos esses parênteses aí, ia te dar o maior expoente de S ia ser um S na 4. Portanto, eu tenho 4 raízes. O que são as raízes? São os valores de S que levam esse polinômio, essa equação característica a zero. Nós vamos chamar esses valores, os valores de S que levam o denominador da função de transferência a zero, vamos chamar isso aí de polo. Tá certo? Então, neste caso, esta função de transferência g de S ela tem 4 polos, que são 4 valores de S que vão levar o denominador a zero. Um dá de ver direto, né? Se você olha aqui direto para essa função, dá de observar aqui qual é o valor de S aqui, ó, que faz com que esse denominador meu seja igual a zero. Quem me diz aqui? Vamos ver o pessoal que está por aqui. Ana, Hélio, Emanuel, Fernando, João Vitor, Keldrin, o que vocês me dizem aí? Que valor de S leva o denominador a zero? Zero. Um deles é zero, né? Então, se S vale zero, já esse denominador vai para zero. Então, um dos polos, ou se você quer melhor, uma das raízes da equação característica é S igual a zero. Qual outra? Você simplesmente, se você olhar para os fatores e fizer cada um dos fatores ficar igual a zero, você vai encontrar os polos rapidinho, né? Então você tem ali os polos, ó, quais são? O primeiro polo, S1, é zero, que leva o primeiro fator ali a zero. Se você analisa o segundo fator é aquele parênteses está 1S mais 1. Para que isso aí seja igual a zero, você precisa que S2, no caso, né, que seria o segundo polo, ou se você quer a segunda raiz da equação característica, então o valor de S para que o segundo fator seja igual a zero, né? O segundo fator é este aqui, né? Vamos desenhar de outra cor aqui. O segundo fator é este fator azulzinho claro aqui. Então, se você igualar isso aí a zero, você vai encontrar o outro polo, ou seja, o outro valor de S que me leva essa equação característica a ser verdadeira, que seja zero. Então, nesse caso, S2 é menos 1 sobre tal 1. Né? Você simplesmente tem essa equação aqui, você resolve para S2 e vai encontrar onde que está o polo.
Então, ali você tem um polo em menos 1 sobre tal 1. Se você pega o terceiro fator, né, que é aquele terceiro parênteses ali, vamos desenhar ele aqui de laranja, aqui, ó. Esse terceiro fator, e você leva ele a zero, você faz ele ser igual a zero, para que, claro, se ele é zero e multiplicando os outros dois fatores, tudo vai dar zero. Então, você tem aqui, né, você está igualando esse outro fator a zero, e vai encontrar, então, o terceiro polo. Na realidade, o terceiro e o quarto, né, porque ali tem, esse é um polinômio de segunda ordem, então eu tenho ali dois valores de S que levam essa equação a ser zero. Neste caso, você resolve aqui, ó. Lembrem que lá no começo, lá em cima, foi dito que zeta, né, que é o quê? O coeficiente de amortecimento, ele era menor que 1, né? Ele estava entre 0 e 1. Então, se você pega essa terceira equação ali e resolve para encontrar as raízes dela, né, que seriam os polos da função de transferência, você tem esse Bhaskara ali. Então, você faz o Bhaskara e vai resolver para encontrar os dois valores de S que estão faltando, né, que seria o S3 e o S4. Então, quando eu pego a equação característica, que é o denominador da função de transferência igualado a zero, e calculo os valores de S que levam, que mantém essa igualdade, ou seja, encontro as raízes dessa equação, eu vou encontrar onde estão os polos da minha função de transferência. O que são os polos? Os valores de S que levam o denominador a zero. Esses polos, eles podem ser reais, imaginários ou complexos, ou seja, eles podem ser números normaizinhos ali, eles podem ser números imaginários ou eles podem ser uma combinação entre real e imaginário, que seria um número complexo, que é o que nós vemos ali, ó. Vocês percebem ali que quando você resolve a equação, essa equação amarela que eu tenho ali, aquela que é o do fator 3, vocês percebem que S3 e S4, eles vão ter aqui, ó, uma parte que com certeza é real, tá certo? Menos zeta sobre tal 2. E vão ter uma outra parte aqui que, dependendo do que tem dentro da raiz, isso aí, essa segunda parcela, ela pode ser imaginária, né? Ou pode ser real. Qual é a condição para que essa segunda parcela também seja um número real? Quem que me diz? Hum? Tem que ser um, né? O teta, sei lá, epsilon, Zeta, zeta. zeta. Tem que ser um. Se ele é 1, o que Daí é vai real. acontecer? Não, né? Quanto que é Se 1 ao quadrado menos 1? zero. Zero. Então essa parcela aí não vai ser nem real, nem vai ser nada, vai ser Não, vai zero. ser real, né? Número zero é real. Só assim tu pode, porque o zeta vai de zero até um. Tu não pode ser Não, maior tá, que um. tá. Não, beleza, beleza. No nosso exemplo aqui particular, foi dito lá em cima que o zeta iria entre 0 e 1, tá certo? Só que, tirando esse exemplo, no caso geral, como que essa bola amarela teria que ser para que houvesse parte real na segunda bola laranja? Não Tem sei que se ser você... maior que um, então. É, exatamente, ó. Para que a resposta, para que os polos fossem completamente reais, ou seja, para que a primeira parcela fosse real e a segunda parcela fosse real, eu precisaria que o meu zeta teria que ser o quê? Maior que 1. No caso em que esse zeta for menor que 1, o que vai acontecer? Da número imaginário. Exatamente. Então, se o zeta é menor que 1, esta segunda bola aqui, esta parcela aqui, ela vai ser imaginária. A primeira parcela, que é esta vermelhinha aqui, que eu vou desenhar outra vez, esta aqui ela sempre vai ser real.
A segunda parcela depende de zeta. Se o zeta é menor que 1, vai ser imaginária. Se zeta é maior que 1, vai ser real. Tá certo? Então, esses 4 polos que nós encontramos, a gente encontrou 2 polos. Um era 0, tá certo? Outro polo era menos 1, aqui, ó, menos 1 sobre tal 1. Vocês lembram que constante de tempo tem a ver com tempo, né? Então, constante de tempo, o tal 1 sempre é um número positivo, né? É constante de tempo. Então, neste caso aqui, ó, o S2 vai dar um número negativo, 1 sobre tal 1, mas é um número real. E a S3 e S4, dependendo, né? Neste exemplo propriamente dito, vai ser o quê? S3 e S4 vão ser reais, imaginários ou complexos? Neste exemplo, ele falou lá em cima que o zeta estava entre 0 e 1. Então, se o zeta está entre 0 e 1, a segunda parcela vai ser imaginária e a primeira parcela, né, ser uma parcela real. Portanto, eu tenho ali um número complexo, com parte real, parte imaginária. De acordo? Beleza. Sim. Ok, então tá aqui, ó. Lembrando que o zeta está entre 0 e 1, então o subradical é negativo, né? Aquela bolinha amarela que eu desenhei ali, né? Este subradical aqui, ó, seria isto aqui, né? Ele é negativo, portanto, zeta ao quadrado menos 1, raiz disso aí vai dar um número imaginário. Agora presta atenção aqui a esta ginástica que a gente vai fazer aqui, uma ginástica. Se eu já sei que aquilo ali é imaginário, tá certo? Que o que está dentro da raiz é negativo, eu posso então dizer que a componente imaginária vai ser raiz de 1 menos zeta ao quadrado sobre tal ao quadrado. Vejam ali que mudou a ordem do zeta quadrado menos 1, que eu tinha aqui, ó, zeta quadrado menos 1, agora passou para 1 menos zeta quadrado. Tá certo? Tá claro isso aí? Se eu já sei que vai dar negativo, eu já sei que é imaginário. Mas como é imaginário, eu posso tirar a raiz. Então, o que eu faço? Eu já sei que é imaginário, então eu vou colocar este menos 1 aqui, ó. E esse menos 1, então, ele vai me permitir que a outra parte, o outro parênteses, ele seja agora um número positivo. Ó. Este 1 menos zeta quadrado agora ficou positivo. E aí eu vou poder tirar a raiz de cada um por separado, e eu já sei que a raiz de menos 1 é o número imaginário i. E aí esta parte aqui, ó, este radical de 1 menos zeta quadrado, veja que mudou a ordem. Agora não é zeta quadrado menos 1, agora é 1 menos zeta quadrado, eu já garanto que ele é positivo e eu posso tirar a raiz disso. Só que eu já sei que essa parcela vai ser uma parcela imaginária. Aqui eu só coloquei que o imaginário raiz de menos 1, né? A gente chama ele de I, mas também é bastante chamado de J, para não da variável de corrente elétrica. Então o pessoal da elétrica, né, da automação, chama esse raiz de menos 1 aí de J. Tá? Mas é basicamente o número imaginário. Então veja lá. As raízes 3 e 4, elas vão ter, então, uma parcela real, que é menos zeta sobre tal quadrado, e uma parcela imaginária. Quanto é o valor da parcela imaginária? O valor da parcela imaginária é 1, né, raiz de 1 menos zeta quadrado, todo sobre tal quadrado. Tá claro isso aí? Dúvidas? Sim, prof. O áudio estava travando aqui. Você colocou menos 1 para deixar o raiz positivo, é isso? Sim, eu peguei este zeta quadrado aqui, ó. Eu peguei zeta quadrado. Um segundo. Zeta quadrado menos 1 é igual menos 1
vezes 1 menos zeta quadrado. São a mesma coisa, né? Zeta quadrado menos 1 é a mesma coisa que menos 1 fator de 1 menos zeta quadrado. Certo? Ah, tá. Ok. Certo? E aí o que aconteceu? Aí eu peguei o radical e aí separei em dois pedacinhos. Um pedacinho vai ser somente raiz de menos 1, que eu sei que é j ou i, imaginário. E a outra parcela, que é raiz de 1 menos zeta quadrado, agora vai dar um número positivo, né? Um número real, quero dizer. Certo? Certo. Ok, então. Beleza, tranquilo até aí, então? Qual é a vantagem disso aqui agora? Ah, tá. Ainda não vamos falar vantagem. O que a gente vai fazer na sequência? Eu vou pegar esses polos. O que são os polos? Outra vez. Os valores de S que levam o denominador da função de transferência a zero. Eu vou pegar esses polos, que eles podem ser reais, podem ser complexos, podem ser imaginários, e vou desenhar eles no plano complexo. Quem que é o plano complexo? Nas abscisas aqui, na horizontal eu tenho os reais, e nas coordenadas ali nas verticais eu tenho os números imaginários. Então, ó, o polo, lembra que a gente tem no nosso exemplo aqui, nós temos a função de transferência tem 4 polos, que foram os 4 valores de S que eu encontrei que levavam esse denominador a zero. Então, o primeiro polo, vocês lembram que era zero. Então, ele está colocado lá. Lembra que os polos eles são representados por x, pela cruz ali, pelo x. Então, o primeiro polo, ele está ali no zero. Estão vendo ele? Zero real, zero imaginário. Então, eu tenho ali, ó, o primeiro polo. O segundo era aquele polo que era menos 1 sobre tal 1. Perdão, sobre tal 2, menos 1 sobre tal 2. Tal 2 não, tal 1, né? Tal 1. Menos 1 sobre tal 1. E o tal 1 sendo uma constante de tempo, sendo o tempo positivo. Então, e os outros dois polos, que seriam o 3 e o 4, eles são polos constantes, porque eles são a solução de uma... Um segundinho aqui. Tá. Ele poderia ser maior que 1, né, se ele fosse um sistema sobre amortecido, mas ele foi dado lá no início. Estão me escutando? Tá bem ruim, professor, o áudio. Não, professor. Não estou ouvindo nada, prof. Oi, 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 estão me escutando? É a chuvarada, né? Aqui tá bem ruim. Agora eu escutei, mas tá travando a todo momento.
Oi. 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 1, 2, 3. Às vezes escutamos, mas está travado. Muito travado. Mandamos pelo WhatsApp um aviso. Um, dois, três, 4. Estão me escutando? Tá. Parece que tá ruim. Tá. Vamos ver se melhora. Vamos esperar um pouquinho para ver se melhora. Nada que melhora ainda? Não escutam ainda? Consigo ouvir agora, prof. Melhorou um pouco aqui também. Estão me escutando ou não? Melhorou agora, prof. Melhorou agora? Posso? Ok, perfeito. Se não escutarem aí, mano, vamos a gente aqui. Beleza, então. Vamos continuar. Então, estávamos falando que a gente está desenhando aqui os polos no plano complexo, tá certo? Então temos ali, ó, os polos 3 e 4, como eles tinham a parte real e parte imaginária, eles são polos conjugados, tá certo? Os polos 3 e 4, eles são conjugados. Eles têm a mesma parte real, que é zeta sobre tal 2, né? Na realidade, menos zeta sobre tal 2, né? Eles vão ir para a parte esquerda, negativo. E eles têm uma parte imaginária que é o quê? Um deles é mais 1 menos zeta quadrada raiz disso aí sobre tal 2, e o outro é raiz de 1 menos zeta quadrada sobre tal 2, né? Assim para baixo. Muito bem. Isso que a gente está desenhando aí é o que a gente chama de luz, tá certo? Ou seja, essas elas têm uma posição no plano. Agora que vem a questão interessante. Ou seja, o que a gente falou no começo, que a gente está tentando, a gente está fazendo aqui é uma análise qualitativa do que está acontecendo, ou em vez de eu resolver tudo aquilo na mão, ir para Laplace, ir lá e voltar e buscar na tabela e tudo isso, o que eu fiz foi simplesmente, até agora, desenhar os polos da função de transferência no plano complexo, e isso que eu tenho ali. Só que a gente viu ali que S, a contribuição dele é uma constante. A parcela 2, que era aquele polo 2, aquele polo amarelinho, a contribuição dele era em forma exponencial. E vimos que a parcela 3, que estava composta por dois polos, o polo 3 e o polo 4, eles iam contribuir com uma oscilação que estaria envelopada numa exponencial. Então, olha só como que fica esta. Talvez esse gráfico aqui é o que mais nos ajuda. Olhem lá, estão vendo esse gráfico aí? Esse aí é um gráfico que tem o plano complexo. E os X em vermelho ali mostram a posição de um determinado polo. Vocês percebem que este polo que está aqui, esse polo verde que eu desenhei ali, representa zero. Ele está representando que no tempo eu vou ter um valor constante no tempo. Se eu tenho um polo real, esse polo verde ali, opa, perdão,
esse polo vermelho aqui que eu estou desenhando, tá certo? Ele é um polo real que está na parte negativa dos reais. Como que ele contribui? Ele contribui com uma exponencial decrescente. Se eu tivesse um polo real positivo, ou seja, no semiplano direito, se a contribuição dele para o sistema seria um exponencial. Tá claro isso aí? Dá de ver o desenho ali, né? Ainda, se você tem aqui, se você tivesse, eu vou desenhar um polo aqui que não aparece aqui, mas se você tivesse um polo real mais negativo, como que seria a resposta desse polo real ali? Esse polo real, a resposta dele seria exponencial também. Só que como ele é mais negativo que o polo que eu desenhei de ver, que eu fiz ali a sombra vermelha, então a velocidade dele, a queda dele seria muito maior. Deixa eu tentar desenhar aqui. Não gostei. Meu Deus. Vou desenhar aqui. Ou seja, se você comparasse ele dentro do outro... Deixa eu tentar aumentar aqui. Se eu quisesse desenhar... Opa. Esta resposta dentro do... Vou colocar de cor aqui. Essa resposta dentro do outro desenho, ele seria algo assim, ó. Tá claro? Ele seria ainda mais rápido. Ele seria também exponencial, também decrescente, mas ele cairia muito mais rápido para o valor de regime permanente se ele fosse um polo mais perto do eixo imaginário. A mesma coisa aqui do outro lado. Se você tem esse polo mais positivo, a resposta dele seria ainda mais rápida aqui. Tá certo? Essa aqui seria a resposta desse polo aqui. Exponencial seria crescente, mas ainda mais rápida, né? Uma exponencial rápida. Muito bem. O que acontece se a resposta fosse imaginária? Somente sem parte real. Se eu tivesse um polo que não tivesse parte real, só tivesse parte imaginária, a resposta deles ia ser uma oscilação com amplitude constante. Estão vendo aqui, né? Amplitude constante. Então, eu vou ter uma oscilação com amplitude constante. O que é aquele eixo ali? Aquele eixo... Vocês lembram disso aqui, ó? A componente no eixo imaginário, ela depende né, do teu corpo. Aumenta a parte imaginária. O que você tem? Você vai ter uns polos que oscilam cada vez com mais frequência. Se você aumenta aqui, se você tem um polo mais alto ainda, esse polo ele vai oscilar com mais frequência ainda, ok? Então, polos que estão sobre o eixo imaginário, eles oscilam com amplitude constante. Lembrem que os polos imaginários, eles sempre vão vir em duplas, né? Sempre vão vir conjugados. Sempre se você tem um polo em cima, você vai ter que ter um polo embaixo, né, conjugado. Beleza. E o que acontece se o teu polo, ele tem parte real e parte imaginária? Então, a gente tinha visto lá que esses polos que têm parte real e parte imaginária, eles vão produzir uma oscilação envelopada.
E essa oscilação vai estar envelopada aonde? Vai estar envelopada numa exponencial que vai depender de... Essa exponencial ela vai ser mais rápida ou mais lenta, dependendo da posição do polo. Então, vocês pensam que nós temos aqui, esse polo ele tem parte real e parte imaginária. Ele é ativa. Então, me indicando que ele vai estar envelopado numa exponencial que me indica que tem uma determinada oscilação. Então, ele vai ter o quê? Olha, esse polo, né, vai ser uma oscilação que está envelopada aqui, ó, numa exponencial decrescente. Se vocês olham do outro lado ali, ó, vamos fazer aqui de amarelinho. Se vocês analisam este polo aqui, ó, o amarelinho. Se vocês analisam este outro polo aqui, amarelinho, que vai conjugado com este outro, o que ele vai ser? Ele vai ser também uma oscilação com a mesma frequência que aquele que a gente acabou de ver, só que agora ele vai estar em crescente. Porque ele está no semiplano. Opa, ele está no semiplano direito do plano complexo. Vocês percebem aqui, ó. Tá certo? Esse aqui é o conjugado, é o conjugado, né? Esses dois polos complexos que estão no semiplano direito, ou seja, que com valores reais positivos e valores imaginários, eles vão me mostrar que o sistema, a parcela de uma oscilação envelopada em uma exponencial crescente, ou seja, que vai, à medida que o tempo passa, ele vai oscilando e cada vez oscila mais, cada vez oscila com maior amplitude. Se você tem esses polos imaginários, complexos, perdão, no semiplano esquerdo, ou seja, na parte real negativa, você vai ter uma oscilação que vai estar envelopada numa exponencial decrescente. Então, você pode analisar sim da posição dos polos no plano complexo. Então, você olha para o polo e diz, olha, este polo contribui, a sua parcela de contribuição vai ser desta forma. Este polo tem a sua parcela de contribuição de outra forma. O polo verde ali no centro, ele vai ter uma parcela de contribuição de uma constante. O polo que está sobre a reta real e está para a parte mais negativa, ele vai contribuir com uma exponencial mais rápida. Se ela for menos negativa, vai ser uma exponencial mais lenta. Se ela for se o polo vai se aproximando do eixo imaginário, cada vez essa exponencial vai ser mais lenta, até que ela vai ser uma constante, ou seja, ela vai deixar de cair. Se eu tivesse um polo aqui, ó, como ele seria a sua resposta? Ele seria uma exponencial ainda mais lenta, né? Quase constante. Se você continua levando esse polo para a parte direita, ou seja, fazendo ele cada vez mais positivo, no momento em que ele está no eixo imaginário, ele é uma constante. Quando ele passa do eixo imaginário, por exemplo, aqui, esse polo ali, ele vai ser bem lento, né? Mas exponencial agora crescente. Se você continuar aumentando o polo, se ele vai ficando cada vez mais positivo, ele vai ser cada vez mais crescente, de acordo? E a mesma coisa na parte imaginária. Na parte imaginária, se você faz ele mais imaginário, tá certo? Afasta os polos do eixo real, a tua oscilação ela vai ser cada vez com maior frequência. Mas mantendo a amplitude. Por quê? Porque ela está no eixo imaginário. Ela está envelopada por uma constante. Mas se você tem um polo que tem parte imaginária e parte real, então você vai ter uma oscilação envelopada numa exponencial. Exponencial ser crescente ou decrescente. Real, negativo. Aqui outro desenho de plano complexo, né? Vocês percebem ali que uma coisa bem importante, quando você tiver polos no semiplano direito, no semiplano aqui, ó, o teu sistema é instável. Tudo o que nós não queremos, ok?
sempre que eu tenho um controlador aplicando sobre uma planta, eu quero controlar uma determinada variável, eu quero que essa variável vá para onde eu quero, para um determinado valor. Tudo que eu não quero é que essa variável comece a oscilar de forma instável, ou seja, cada vez crescendo e crescendo e crescendo mais, ou exponencial também, ela pode ser exponencial. Aqui, ó. Não quero que ela seja instável, ela não pode ficar crescendo infinitamente com o tempo, nem oscilando cada vez com mais amplitude infinitamente com o tempo. Então, sempre que a gente projeta um controlador, a gente tem que verificar que o sistema não seja instável, tá certo? Ele sempre tem que ser um sistema estável. Então, sempre a gente vai procurar sistemas que, quando eu controle eles, eles estejam no semiplano esquerdo do plano complexo. Então, veja que com essa análise aqui, a gente não está, de fato, resolvendo o sistema. Eu só estou olhando para... Eu tinha um outro desenho aqui. Eu somente estou olhando para a posição dos polos. Tá? Outro desenho aqui mais... Vocês percebem aqui, ó, como nesse desenho aqui, um pouquinho mais bonitinho ainda, que se você tem um polo imaginário, ele oscila com uma amplitude constante. Mas se ele é ainda mais imaginário, ele vai oscilar com amplitude constante, só que agora com maior frequência. Se você leva ele, né, cada vez você vai diminuindo a parcela imaginária, ele vai se aproximando de zero, ele vai cada vez oscilar com menor frequência, até que vai oscilar com frequência zero, que vai ser, então, uma constante. Por outro lado, se você afasta esse polo aqui para o semiplano esquerdo, o que você vai ter? Vai ter que ele vai ter uma grande frequência, na frequência alta, mas vai estar convergindo, ele vai estar envelopado numa exponencial decrescente. Se você vai ainda mais para trás, né, se você faz ele ser mais negativo ainda a parte real, qual vai ser a diferença? Que a exponencial vai ser mais rápida, ou seja, ele vai decrescer mais rapidamente, né? Ou seja, que no caso A e no caso B, ambos vão ser oscilações com a mesma frequência, só que no caso a exponencial ela cai mais rapidamente que no caso B. No caso B, essa contribuição ela dura mais no tempo. No caso A contribuição dura menos no tempo. Isso é importante porque se eu tiver, por exemplo, polos, se eu tiver sistemas, esse exemplo que nós estamos fazendo ali é um sistema de que ordem seria? De que ordem seria esse sistema que nós estamos analisando aqui? A equação diferencial de que ordem é para ela gerar esse tipo de equação aqui, ó? Essa função ela está em Laplace. Quando ela estava no tempo, ela era uma equação diferencial. De que ordem ela seria? A máxima derivada seria de que ordem? Ela tem que seguir pelo menos em segunda ordem. Não. Sim. Olha lá, a ordem da equação diferencial no tempo está diretamente relacionada com o grau do polinômio. Que grau que tem esse polinômio aí no denominador? Qual é o maior valor de expoente de S aí nesse denominador? Vai ser, se digamos abrir tudo, né? Vai ser 5. Não, acho que 4, né? 4, né? Este S quadrado com este S com este S. Beleza. Então, o que significa isso? Que essa equação, se você vai para o tempo, você vai ter lá uma derivada de Professor, quarta tem ordem mais da saída no com final. relação ao tempo. Oi? Tem mais um esse aqui no final. Então, tem 5. S vai dar 5, não, né? Por que 5?
O maior valor de S qual seria? Não seria 4? 1, 2, 3. Aquele S no final, S mais 1 não conta. Não, vamos abrir, vamos abrir isso aqui, ó. Como que fica? Ó? Vai ficar tá 1 S ao quadrado mais S vezes tal 2 S ao quadrado mais 2 xi tal 2 S mais 1. Vamos fazer outra vez aqui. Vai dar o quê? Tal 1, tal 2, S4, né? Mais tal 1, 2, zeta, tal 2, S3, mais tal 1, S ao quadrado. Tô abrindo todo, tá? Todo ele. Mais S ao quadrado, S tal 2, S cubo, é isso? Tal 2S cubo, mais 2 zeta tal 2 S quadrado, mais S. De acordo? Não errei não, né? Sim, sim. Então, aí, esse polinômio de que ordem é? De que grau é? Quarta ordem. Uhum. 4. Esse polinômio que está em Laplace, que é de grau 4, ele reflete uma equação diferencial de ordem 4, ou seja, que a equação diferencial, a maior derivada dela era lá, ó, 4. Tá certo? O que acontece? Por que eu estou falando isso aqui? Porque essa derivada de ordem 4, um sistema de ordem 4, a gente não viu, né? A gente analisou sistemas de ordem 0, de ordem 1 e de ordem 2, e ficou por ali. A gente não entrou em detalhe em sistemas de ordem 3, 4, 5, 6, 7, daí para frente. Por quê? Porque, em geral, o que a gente faz é que se o sistema é de ordem maior que ordem 3, perdão, que de ordem 2, o que a gente faz é que a gente simplifica o sistema para um sistema de ordem 2. Mas que significa essa simplificação? Que eu vou eliminar desse meu sistema ali, para que ele fique de ordem 2? Aí você vai vir aqui e vai olhar o diagrama complexo dos polos. Aqui, ó. Assim como esse sistema está, quais polos, a parcela de quais polos do 1, do 2, do 3 ou do 4 desaparece mais rápido no tempo? Permanece menos tempo no tempo. Permanece menos tempo. Do 1, do 2, do 3 ou do 4? Olhem lá aqui, ó. Esses aqui são os desenhos ali dos diagramas. Acho que esse desenho aqui, talvez o melhorzinho é este último aqui. Olha lá. Quais sistemas permanecem por menos tempo? Olhem esses sistemas aqui, ó. Vocês estão vendo ali que o polo, quanto mais negativo ele é, ele dura mais ou dura menos no tempo? A sua contribuição. Quanto mais para a esquerda, ele cai mais rápido. Uhum. Quanto mais para a esquerda o polo está, ele contribui rapidamente e desaparece. É como se ele tivesse, vocês lembram que a gente falou sobre o sistema que oscilava lá, que ele tinha uma parte transitória no começo, mas que apenas o tempo crescesse um pouco, aquele exponencial ele ia ficar elevado a um valor negativo muito grande, e aí aquela parcela vai desaparecer, vai ficar zero. Então, os polos que estão mais à esquerda, mais negativos, lembra, polos que estão aqui no lado direito, quase que não quero nem saber, porque polo ali é instável e polos instáveis eu não quero. Então, polos mais à esquerda, mais negativos,
eles são mais rápidos. Então, mais rápido significa que a sua contribuição é rápida, contribui e rapidamente desaparece. Polos que estão mais à direita aqui, ó, se você vem para cá, você vai ver que cada vez a contribuição dele demora mais, permanece mais no tempo. Então, quando você vai fazer uma análise de um sistema que é maior que um sistema de segunda ordem, você pode considerar que ele é um sistema de segunda ordem e você tira aqueles polos que estão mais afastados, de acordo? Para você poder fazer a tua simplificação. Então, você tira os polos mais afastados. Beleza. Tá claro isso aqui da análise do sistema olhando para o plano complexo? Análise qualitativa, olha, a análise qualitativa vai ser o que, então? Cada um dos fatores do denominador da função de transferência vai contribuir para a resposta. E essa contribuição, ela pode ser um exponencial, crescente ou decrescente, pode ser uma constante, pode ser uma oscilação com amplitude constante, ou pode ser uma oscilação com amplitude crescente ou decrescente, tudo vai depender de onde que o polo está no plano complexo. De acordo? Muito bem. Isso aqui também é importante, porque a gente vai ver mais na frente que se você quer uma determinada resposta de um sistema, você vai tentar fazer uma ginástica para deixar os polos desse sistema no lugar que você quer, em função de que você quer uma resposta que oscile com tal frequência e que tenha uma decaimento tal. Então você diz, olha, eu quero que o polo esteja colocado aqui no plano complexo. Então você vai trabalhar, vai fazer umas contas para fazer que no final das contas o teu polo do sistema fique em um determinado lugar e tenha a resposta que você deseja, da forma que você deseja. De acordo? Dúvidas aí com relação a os polos, o que são os polos, o que eles representam, onde eles estão, o que significa? Tá claro? Muito bem. Vamos lá, então. Isso tudo que a gente falou é a questão da análise qualitativa do gráfico. Beleza. Assim como existem polos na função de transferência, também existem zeros. O que são os tais dos zeros? Os zeros são valores de S que anulam os fatores do... Aqui tá errado. Não é denominador, é? Não consigo. Opa. Não sei. Do numerador. Bem parecido. Então, os zeros que a gente chama são os valores de S que fazem com que o teu numerador se cancele, seja zero. Tá certo? Então, a posição dos zeros, elas não tem efeito nenhum na localização dos polos, tá certo? Nem nos seus modos associados. Só há uma condição em que os zeros influenciam os polos, que é o que? Se você tiver um zero em cima de um polo, então eles vão se cancelar, de acordo? Se você tem um zero em cima de um polo, eles vão se cancelar, né? Se você tem, sei lá, imagina lá que você tem uma função de transferência aqui, vou fazer um desenho aqui. Imagina que você tem uma função de transferência que ela seja S mais 3 por S menos 2 por S mais 5. E aqui você tem S menos 4 e S menos 2, por exemplo. Assim, de olho, batendo o olho aqui, rapidamente a gente pode, né, analisar, fazer o diagrama de lugar dos polos e dos zeros. Eu não sei se a gente falou ali em cima, mas o símbolo dos zeros é uma bolinha, tá? O símbolo dos polos é um X e o símbolo dos zeros é uma bolinha. Então, vamos lá, vamos desenhar esses polos aqui, os polos e os zeros no plano complexo, que tem componente real e imaginária. Vamos ver.
Keldrin, estás aí, Keldrin? Emanuel, estás aí? Oi, prof, tô aqui. Beleza, Keldrin. Fala para mim ali. Onde que estão? Quais são os polos dessa função de transferência? No 2, menos 3 também, menos 5, eu acho. Beleza, muito bem. Então vamos lá. Polos no 2, positivo ou negativo? 2 positivo. Beleza, por aqui, ó. 1, 2. O outro qual é? É o 3 negativo. 1, 2, 3. Beleza, tem um outro aqui, ó. Xzinho. E 5 negativo. 3, 4 e 5. Aqui eu tenho outro. Beleza. E os zeros, Keldrin? Onde estão? Pois é, fiquei com dúvida aí de como assim com Os zeros, os zeros. é idêntico, a mesma coisa, só que agora é no numerador. Em cima. Ah, tá. Com 2 positivo e 4 positivo também. 2 positivo e 4 positivo. Então, veja bem, nesse caso aí, as contribuições dos polos do denominador, elas não se veem afetadas nunca pelas posições dos zeros, a não ser, e quando você tenha um zero em cima de um polo. Porque o que acontece se você tem um zero em cima de um polo? Você vem aqui na tua fração e você corta. Então, é como se você não tivesse nem o polo, nem o zero, tá certo? Aqui você pode tirar os dois aqui, ó. Tirar os dois. Beleza, então esses são os zeros. A gente vai ver mais para frente aqui. A gente já viu o que significa a posição do polo ali no plano complexo. E então agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que significaria a posição do zero no plano complexo. Beleza, então olha, aí né, o único caso em que os zeros se influenciam na questão dos polos é quando eles estão em cima, né, exatamente em cima do outro. Entretanto, os zeros exercem efeitos nos coeficientes dos modos de resposta. Vocês lembram lá que na resposta, ó, nós tínhamos que cada um dos modos, o modo 1, 2 e 3, eles iam mostrar uma forma em que o sistema ia se comportar multiplicado por um coeficiente, né? O primeiro lá que a gente analisou era uma constante, vai ser multiplicada por um coeficiente. O segundo que a gente viu ali era um exponencial. E o terceiro era um seno ali envelopado. Agora, dependendo da posição do zero, então você vai ter o coeficiente desse comportamento, desse modo natural ali com que o sistema vai se comportar. Tá certo? Então, os zeros vão influenciar nesses coeficientes. Então, os zeros determinam o peso de cada modo na resposta do sistema e são simbolizados com uma bolinha. Então, você pode pegar uma função de transferência geral, tá certo? Em geral, G de S, ela é representada por isso aqui, né? Você tem ali sei lá, uma somatória, um polinômio em S que começa com uma ordem lá, a maior ordem dele, sei lá, S na 4, mais algo vezes S na 3, mais algo vezes S na 2, assim vai, tá certo? Você pode representar então a tua função de transferência dessa forma aí, como um polinômio. Também você pode escrever essa mesma função de transferência, você pode escrever ela, como eu acabei de fazer ali o meu exemplo, como uma série de fatores, tá certo? No numerador e no denominador. Fatores que você tenha o S colocado em evidência sempre elevado na 1. Essa é uma forma de representar que fica bem direto de saber quem são os zeros e quem são os polos, né? Você vê ali que se você consegue colocar daquela forma, você encontra os zeros, como o Keldrin fez ali, de forma direta, né? É só pegar cada fator, cada parênteses desses aí e igualar a zero. Você vai encontrar os valores dos zeros e dos polos. Então tem ali, ó, de ZI e PI são os zeros e os polos do sistema, respectivamente. Outra forma de você escrever essa mesma função de transferência, você pode escrever ela de outra forma, que seria esta aqui, ó.
tal A, S mais 1, tal B, S mais 1, etc, etc, tá certo? E embaixo tal 1, tal 2, tal. E dessa forma ali, então, você vai observar que você vai ter o ganho do sistema, que vai ser essa coeficiente da fração, tá certo? E nesse caso, você vai deixar em evidência, então, as constantes de tempo ali de cada uma das contribuições. Beleza. Caso todas as raízes sejam reais, né? Então, os zeros, nesse caso aqui, ó, os zeros vão ser o quê? O zero vai ser menos 1 sobre tal A, é a mesma coisa, né? Você vai pegar cada uma dessas frações aqui, ó, desses parênteses e igualar ele a zero para encontrar onde estão os zeros. E cada um destes parênteses do denominador igualar a zero para encontrar os polos, tá certo? Então, neste caso, os zeros nesse exemplinho ali seria o quê? Seria menos 1 sobre tal A, menos 1 sobre tal B, etc. E os polos, menos 1 sobre tal 1, menos 1 sobre tal 2, etc. Muito bem, vamos ver aqui então um exemplinho simples aqui. Considere o sistema de primeira ordem com entrada modificada por um termo derivativo, com peso tal A. Então, vamos lá. Esse peso tal A aí já não é mais constante de tempo, tá? Não pensem que é tempo, tal A é tempo, porque ele pode ser um número negativo. Então, olha lá, eu tenho aqui o sistema de primeira ordem. Estão vendo ele ali, ó? Tal 1 dy dt, né? A saída é y, primeira ordem, uma equação diferencial de primeira ordem, mais y igual a k. Só que ele disse que agora ia modificar a entrada. Lembram que daqui para cá a gente sempre coloca a entrada, né? A entrada para cá e a saída para lá. Então, a entrada agora, em vez de ser simplesmente... Um segundinho, travou aqui. A entrada agora, em vez de ser simplesmente o que a gente tinha feito até agora, que era simplesmente kx, tá certo? A gente até agora tinha tirado isso aqui, ó, ficava somente kx, onde k era com acessibilidade estática. Agora ele diz que vai modificar a entrada com um termo derivativo, então apareceu esse tal a dx dt, de acordo? Muito bem, se eu aplico o Laplace, eu quero saber onde estão os polos e os zeros disso aí. Se eu aplico o Laplace, o que eu vou encontrar então? Tá ali, ó. Tá 1 sy mais y. Lembra que eu estou aplicando o Laplace e estou assumindo já que as variáveis y e x são variáveis de desvio, ou seja, que as suas condições iniciais são nulas, tá? Por isso, quando eu aplico o Laplace em uma derivada, eu não estou colocando mais a condição inicial, porque eu estou assumindo que estou trabalhando com variáveis de desvio. Então, tenho ali, ó, tá 1 sy, que seria, né, este sy aqui é o Laplace desta derivada. O y maiúsculo ali é o Laplace do y minúsculo. E aqui eu tenho, então, ó, o Laplace desta derivada aqui. Se a gente reorganiza isso aqui para que fique a função de transferência, lembre, o que é a função de transferência? Saída sobre entrada. No nosso caso, y sobre x, em Laplace. Tá? Tudo isso aqui é em Laplace. Tudo aqui isso é função de s. Então, a minha função de transferência vai ser essa que está ali. Então, se essa aí é a minha função de transferência, Ana Luísa. Ana Luísa, estás aí? Não tá? 20. Emanuel, estás aí, Emanuel? Sim, prof. Aí, olhando para essa função de transferência, Emanuel, onde que estaria o polo? Qual é o valor do polo? É onde... deixa eu... O polo vai estar no... menos 1 dividido por tal 1. Por tal 1, né? Sim. Isso. E o zero? O zero é menos 1 dividido por tal A. Isso, exatamente. Então tá ali, na equação característica, você tem a equação característica, o denominador igual a zero, vai encontrar o valor do polo. E o numerador, você iguala ele a zero também e vai encontrar o valor do zero. Ali, ó. Menos 1 sobre tal A. Se você for desenhar isso aí, então... Claro, a gente aqui não colocou valores, não colocou números, né? Mas se tal 1 for menor que tal A,
Como que vai ficar? Olha ali, eu vou ter o 0 em menos 1 sobre tal A. E vou ter o polo em menos 1 sobre tal 1. Como tal 1 é menor que tal A, então eu tenho aqui, ó, meu polo e meu 0 vai ficar assim, ó. De acordo? Menos 1 sobre tal 1. O que significa, Emanuel, o que significa esse polo aí que nós estamos vendo? O que ele está te dizendo da contribuição dele para a resposta, como seria? Próprio. Pode botar um pouco para mim. Travou aqui. Não sei se. Tá enxergando ali? Sim, mas travou aqui. Ah, tá. Pode botar um pouco para mim. Tá vendo o desenho ali? Sim, eu consigo ver. Tá, a minha pergunta é, de acordo com esse desenho ali, qual é a contribuição, o polo que tu estás vendo ali, o polo é o X, tá? Qual é como é a contribuição desse polo para a resposta? Não sei. Olha lá, ele é um polo que Uhum, está na reta real, é um polo real, ok. que está na parte negativa. Então, como que é a contribuição? Lembra dos desenhos que a gente viu aqui em cima? Olha aqui, ó. Como que é a contribuição de um polo real na parte negativa? Estável. Ele é estável, sim, mas como que ele é? Ele oscila ou é uma exponencial decrescente? Deixa eu ver. Exponencial decrescente. É, exatamente, é o exponencial decrescente. Por quê? Por que não oscila? Por que ele não oscila? Ah, não sei. Olha lá, ele é de exponencial decrescente e não oscila porque ele está sobre o eixo real. Se ele tivesse uma componente imaginária, aí ele ia começar a ser assim, ó. Se ele estivesse aqui, ó, Ah, então ele ia ser uma exponencial decrescente, só que ia ser uma oscilação envelopada nessa exponencial decrescente. Mas como ele está aqui, ó, no eixo real, ele simplesmente decresce exponencialmente. Ele não oscila porque ele não tem componente imaginária, ele está no eixo real, de acordo? sim. Beleza. Vamos lá. Beleza, caso a entrada seja modificada por um termo integral, agora vamos fazer um outro exemplo aqui. Esse aqui é o diagrama, esse aqui é o diagrama do posição de polos e zeros daquele exemplinho que a gente viu, e agora vamos fazer um outro exemplinho. Agora ele diz, olha, agora a entrada ela vai ser modificada por um termo integral. Então, na parte da entrada, novamente, ó, equação de primeira ordem aqui, tá certo? Tal 1 di dt, y é a saída, tal, e o que tem na entrada? Antes eu tinha somente kx, só que agora apareceu um termo integral, que é esse termo que está aqui, ó. Uma integral. Se eu faço o Laplace disso aí, como que vai ficar? O Laplace disso aí fica, então, né? Aqui a derivada é sy, e a integral é 1 sobre s, né? A integral de x. Tá certo? O Laplace da integral é 1 sobre s. Essa é a facilidade, né, de você trabalhar em Laplace, né? Para derivar você só multiplica por s, para integrar você só divide por s. Ok, se eu tenho isso aí, então como que eu vou saber onde que ficam, o que que eu tenho que fazer para encontrar onde que os polos e os zeros estão? O que que eu tenho que fazer com isso, com essa conta que eu tenho aí? Vamos ver quem mais está por ali. João Vitor.
Tem que isolar a saída pela entrada. Deixar só a função de transferência. E como que eu faço isso aí? Assim, a partir daqui, eu tô aqui, tá? O que eu tenho que fazer para saber onde estão os polos e os zeros? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Agora eu não sei, professor. Aqui, ó. Primeiro, tá vendo ali a tela? Sim, sim. O que é esse FT ali? FT é a função de transferência. Como que eu encontro a função de transferência aí, João Vitor? Como que eu encontro a função de transferência disto aqui? Eu vou Você lembra qual é? isolar, Fala. eu vou isolar, digamos, o Y no lado esquerdo e isolar o X no lado direito. Aí fazer Y sobre X. Exatamente. A função de transferência está definida como a saída sobre a entrada em Laplace. Então é só reorganizar essa equação ali e deixar ela. Ali, ó, você vai mexendo nela, organizando e deixa ela aqui então com saída sobre entrada, y sobre x. Então nós temos ali, ó, a função de transferência dessa nova função, equação diferencial. Beleza, como que eu encontro polos e zeros? Eu vou manipular nessa equação e deixar ela certinha para eu poder ver quais são os valores de S que cancelam o numerador e encontro os zeros, quais são os valores de S que cancelam o denominador e encontro os polos. Então tá ali, ó, essa é a equação, dou uma reorganizada dela e obtenho isso aí. E aí, João Vitor, olhando para esta função aqui, ó, você consegue saber quais são os polos e os zeros? O polo vai ser 1 sobre tal A. Não. Os polos são no denominador, tá? No numerador são os zeros. Mas aquele tal A que tem embaixo, ele... Sim, mas é que não vai entrar na conta, eu acho. vai cortar com o de cima, talvez. Não vai cortar. Se você pega o denominador igual a zero, esse tal A ele desaparece, né? Ou seja, não faz diferença. Se você pega esse denominador aqui, deixa eu trocar de cor aqui. Se você pega isso aqui igual a zero, quais são os valores de S que aparecem, que levam essa bola laranja para zero? O menos... O 1 sobre tal 1 negativo. Isso, muito bem. Menos 1 sobre tal 1, beleza? E qual outro? Pro polo... Polo, sim. Tem dois polos, não tem? E depois do tal A. Esse. Tá, qual o valor de S leva essa bola laranja para zero? Se S vale quanto? Você já falou 1, né? Você já pegou o parênteses aqui, ó. Você já pegou esse parênteses? Só se for zero ali o... Exatamente. O outro valor é zero, olha. Pega esta bola aqui e iguala ela a zero. Sai direto, ó, S igual a zero. E a outra é pega esta bola aqui e iguala a zero, que foi a que você fez ali, ó. Tal 1, S mais 1 igual a zero. Então,
aqui vai sair um valor de S, que é diretamente 0, e aqui vai sair outro valor de S, que é o que você disse, que era menos 1 sobre tal 1, não é? Isso. Isso, então aí estão os dois polos. E o 0? Qual é o valor do 0? Aí o 0 vai ser o menos 1 sobre tal A. Muito bem, isso aí. Então, olha lá, equação característica, os polos vão estar em 0 e em menos 1 sobre tal 1, e os zeros vão estar em menos 1 sobre tal A. Tá certo? Beleza. Ok, vamos deixar por aqui. Depois a gente continua falando sobre polos e zeros. Dúvidas, qualquer coisa, qualquer comentário, é só mandar aí uma mensagem. Lembrem de fazer a implementação no Silab dos exemplos que eu deixei para vocês. Eu passei a lista lá para os exemplos de cada um. Verificarem a prova, tá? Verifiquem que vocês estão entendendo a solução da prova, porque isso aí vai continuar entrando, as mesmas coisas vão continuar entrando, tá? E, finalmente, verifiquem aquele... Eu vou deixar para vocês o vídeo do exemplo 5.5, né? Então, tentem vocês fazer ele e depois dão uma olhada no vídeo ali e também qualquer dúvida, dão um toque. Próxima aula, que vai ser terça-feira, eu acho que eu vou fazer também assíncrona, tá? Mas eu vou deixar para vocês, então, os vídeos, umas tarefinhas para vocês darem uma olhada e qualquer coisa a gente se conversa, então. Beleza, pessoal. Agradeço aí a presença de vocês e se não há nenhuma outra dúvida aí, então conversamos. Um abraço. Tchau, prof. Falou.